Porque o primeiro era composto por falhos, mas o segundo veio depois de um juramento e constituído como filho perfeito. Em suma, ele estava dizendo: olha, eu quero que vocês entendam o seguinte: tirem o olho das coisas terrenas e voltem seu olho para o céu. E tentem enxergar à destra do Pai um sumo sacerdote perfeito, sentado à destra dele, intercedendo por nós. E quando ele viu que eles tinham muita dificuldade, ele começou a fazer um paralelo entre o tabernáculo terreno e o tabernáculo celestial. E ele diz assim: quando Moisés subiu ao monte, Deus falou com ele assim, ó: atenta-te para fazer tudo nos detalhes conforme eu te orientei. E por que Deus falou isso com ele? Porque Deus estava entregando para Moisés o modelo que estava no céu. O modelo do tabernáculo terreno era um modelo do que estava no céu. Então Deus falou com ele: atenta-te para os detalhes, para fazer tudo como eu te mandei. E aí ele mostra: olha, quando o sacerdote entrava no templo, entrava no lugar santo, que tinha os objetos santos, ele não poderia entrar com a mão vazia, mas ele entrava com um animal morto, com o sangue de um animal morto. E ali ele entrava o Santo dos Santos. Só ele, uma vez no ano, tinha que oferecer o sacrifício. Só que aquele sacrifício que ele oferecia, ele era insuficiente para limpar a consciência da pessoa. Limpava somente a carne, mas ano que vem ele tinha que voltar de novo. E ano após anos, ele voltava ali apresentando o sacrifício. Mas tudo aquilo era para inculcar na cabeça de vocês para o que estava por vir. Tudo aquilo era sombra, apontando para um sacrifício perfeito, para um tabernáculo perfeito e celestial. Vocês enxergaram isso a vida toda, cristãos hebreus, e agora que essas coisas descortinaram, vocês não estão conseguindo enxergar que aquele animal que morria dentro do templo era o próprio Cristo sendo sacrificado ano a ano pelo perdão dos pecados da humanidade. E eu ainda digo mais: ele morreu antes da fundação do mundo para trazer a salvação em tempo presente. E aí mostrava para ele que tudo aquilo era transitório. Então, para que essa confusão que vocês estão gerando, cristãos hebreus, de entender que isso era transitório, se o que está chegando, o que chegou é melhor do que o que está saindo? E ele começa a falar de uma nova aliança. De uma nova aliança. E aí vem uma promessa em Hebreus, ele cita a promessa que foi feita lá atrás, em Hebreus 8, dizendo: ei que vem dias, diz o Senhor, que farei um novo concerto com os filhos de Israel, e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo o concerto que fiz com os pais, no dia que os tomei pela mão e tirei do Egito. Não como quando porque não permaneceram naqueles concertos, nem atenderam à voz do Senhor. Mas este concerto que farei, porei as minhas palavras no vosso entendimento, porei as minhas palavras nos seus corações, escreverei elas no entendimento do meu povo, e ninguém precisará ensinar o seu próximo, dizendo: conheçam ao Senhor, porque eu serei conhecido por todos. E aí ele diz: aquela aliança, ela se encerrou e os pais falharam, mas Deus estabeleceu uma nova, duradoura, permanente e perfeita. Agora os pais não precisarão mais escrever as minhas leis em tábuas, em pedras, porque eu as escreverei no coração de vocês, e todas as nações serão bem-aventuradas e serão chamadas filhos do Senhor. Acordem, cristãos hebreus, essa aliança é melhor. O concerto que eu estou preparando, expondo para vocês é melhor. O escritor falava com eles: acordem,
Porque o primeiro tinha um tabernáculo terreno, com objetos sagrados palpáveis, com cerimônias, com rituais. Mas vindo a Cristo, sumo sacerdote, mostrou que era sacerdote dos bens futuros. E estabeleceu uma aliança maior, um tabernáculo perfeito, não feito por bezerros, por sangue de bodes, mas com o seu próprio sangue. Se apresentou uma única vez, com um sacrifício perfeito, efetuando assim a nossa redenção eterna. Porque o sangue de bode e o sangue de touro aspergidos santificavam a carne. Quanto maior o sangue de Deus, pode nos purificar da nossa culpa e da nossa maldade. Pensa para aqueles cristãos do primeiro século entender isso. Que Cristo agora era mediador de uma nova aliança, de uma aliança melhor. E eles perguntaram, mas por que com morte? Porque não existe testamento com o testador vivo. Para o testamento ter validade, o testador tem que morrer. Porque enquanto ele está vivo, o testamento não vale. E lá atrás, a primeira aliança, ela foi celebrada com sangue. O sangue de um animal inocente. Porque tudo na lei antiga se purificava com sangue. Por que se purificava com sangue? Porque o salário do pecado é a morte. Então, se pecou, tem que haver morte para pagar o pecado. Só que no lugar daquele povo, morria um animal. E aquele animal tinha valor. Quando aquele boi morria, quando aquele carneiro morria, quando aquela ovelha morria, as pessoas olhavam e diziam, está indo ali um inocente no meu lugar. Está indo ali um bem precioso pelo meu pecado, para que eu pudesse ter vida. E ano após ano eles viam animais morrendo, para remir o pecado do povo. E aí o escritor diz, mas era impossível que o sangue de bode, que o sangue de carneiro, pudesse remir a humanidade de uma forma definitiva da sua culpa. Mas na consumação do século, veio Jesus, o Cordeiro de Deus perfeito, que tira o pecado do mundo, para morrer uma única vez, para salvar-nos e tirarmos a nossa culpa. E a Bíblia diz que a dívida que era posta sobre nós, ele pregou sobre a cruz, e ele se usurpou, ele abriu mão da sua glória, e desenfeitou a sua glória, para morrer em nosso lugar.